Glória a Deus, aleluias, graça e paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Tava sumidinha. Eu fiquei aí mais de uma semana sumidinha, sem gravar vídeo, né? Com a correria. Minha filha teve que engessar o pezinho dela, que ela estava vindo do colégio, acabou caindo e trincou o pezinho, teve que engessar. E aí a gente corre daqui, corre dali. Mas aí hoje não, essa noite passada, agora nesse momento aqui, umas 18 horas mais ou menos, início de noite de quinta-feira, né? Hoje dia 20 de abril, né? E a noite passada eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor ministrava no meu coração. Eu quase levantei no meio da noite para poder tá gravando aqui esse vídeo, trazendo essa palavra que Deus ministrou no meu coração para nossa meditação, para alimento da nossa alma, né? Mas aí o dia foi meio corrido e aí agora no início dessa noite, né, de quinta-feira, dia 20 de abril, eu vou estar aqui meditando junto com os irmãos nessa palavra abençoada que Deus concede aos nossos corações, essa janta gostosa, né, que Deus preparou para nós nessa noite. A palavra, irmãos, se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 18. Eu falo que Deus tem um mistério comigo, né? Então, 18, Deus fala muito comigo nos capítulos 18 da Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ezequiel 18 traz como título: a responsabilidade é pessoal. Tem algumas Bíblias que vai falar assim: a responsabilidade é individual. Eu vou estar lendo aqui o versículo 1 e 2 e depois a partir do verso 20. No versículo 1 diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, ele manda Ezequiel falar para o povo, né? Que o povo está dizendo assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eu já vou fazer uma consideração aqui nesses primeiros versículos. Por que eu li esse primeiro versículo e por que eu pulei lá para o versículo 20? Porque aqui é o início dessa narrativa que o Senhor manda Ezequiel dizer para o povo. Esse fato aqui, irmãos, acontece quando o povo estava cativo em Babilônia. Ezequiel estava lá com o povo. Ezequiel, ele era profeta de Deus, mas ele estava lá também em Babilônia, ele também foi levado a cativo. Ezequiel foi levado na segunda leva. Num outro vídeo que eu já fiz aqui, eu já falei, né? Teve 3 levas. As pessoas foram levadas a cativo para Babilônia em 3 etapas. E Ezequiel, ele foi levado na segunda etapa, né? Então Deus, ele tinha profetas lá no cativeiro, ele tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, e tinha Jeremias fora do cativeiro, entendeu? Então, só estou fazendo aqui, só estou esclarecendo aqui só para a gente se situar e para a gente saber a época que aconteceu essas coisas. E por que Deus já começa dizendo para Ezequiel falar para o povo: nunca mais direis, que tendes vós, versículo 2, que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, por que vocês têm dito essa palavra, o Senhor está falando? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. O que significa embotar? Enfraquecer, estragar, apodrecer. Isso significa embotar, né? Porque o povo tinha sido levado a cativo e tinha motivo para ter sido levado a cativo, né? O povo tinha sido levado a cativo por quê?
né? Eu vou fazer só uma resumida rápida aqui. O povo tinha sido levado a cativo, Deus tinha tirado eles do cativeiro do Egito de 430 anos, ficaram 40 anos no deserto, entraram na terra prometida somente aqueles que tinham até 20 anos de idade, fora, né? Ali o Josué e Caleb eram os dois únicos que tinham mais do que 20 anos, era Josué e Caleb. Fora disso, só entrou na terra prometida a Canaã somente até 20 anos de idade. Né? Só que os anos foram se passando, esse povo, mesmo conhecendo o Deus vivo que deu livramento para eles, tudo que eles viram que o Senhor operou ali no deserto, Deus mandou maná durante 40 anos para ele, Deus abriu a terra e fez pessoas descerem, Deus tanto abençoou, como Deus também trouxe juízo sobre o povo durante os 40 anos ali. Aí eles entram agora na terra prometida, Deus fala com eles o quê? Vocês não vão fazer... Vocês não vão viver, ele fala para o povo, vocês não vão viver nem como vivia lá no Egito e nem vão viver também segundo vive o povo que se encontra em Canaã, Canaã era habitada por gigantes de até 3 metros. O Senhor falou, vocês vão viver segundo os estatutos, segundo a lei de Moisés, que a lei que foi dada a Moisés para vocês vão viver segundo a lei. Só que depois que o povo entra, o povo se corrompe, né? Os sacerdotes que eram responsáveis pelo templo, o tempo vai passando, eles abrem mão também de estar pregando a lei de Deus para o povo e vira bagunça, o povo se corrompe e o Senhor vai usando os profetas para avisar que ele vai castigar, que ele vai trazer juízo sobre o povo não muda e o juízo vem. E Deus permite, né, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vir sobre eles e levar eles a cativo. E aqui, nesse momento aqui, esse povo estava cativo em Babilônia. E Ezequiel estava lá junto com eles. E Deus usava muito Ezequiel lá no meio do povo. Deus sempre usava Ezequiel para falar com eles, para alertar eles, para eles se arrependerem. Porque Deus só iria tirar eles do cativeiro depois que Deus visse sinceridade de arrependimento no coração deles. Aí, o que eles falam aqui? Nesse versículo 1 aqui, esse povo estava falando lá, mas Deus tudo vê e tudo ouve, Deus ouviu. Estava murmurando e estava falando assim, os nossos antepassados que pecaram e nós que estamos arcando com as consequências. Quando Deus fala aqui, quando Deus manda Ezequiel falar com eles, né? Vivo eu que nunca mais direis este provérbio. Ou seja, Deus ouviu isso da boca deles como se ele estivesse dizendo um provérbio, né? Quando eles falam assim, os nossos pais comeram uva verde, os nossos dentes que embotaram, ou seja, e os nossos dentes que vão ficar podres, estavam querendo dizer assim, nossos antepassados que pecaram e nós que estamos arcando com as consequências. Aí Deus fala para Ezequiel para falar com eles, né? Por que vocês têm falado isso? O que Deus estava querendo dizer aqui para esse povo, né? Deus estava querendo dizer o que para eles, né? Vocês se esquadrilham, olha para dentro de vocês e vê onde é que vocês realmente erraram. Porque o normal do ser humano é nunca reconhecer os erros, né? Sempre coloca a culpa no outro. Sempre. Né? Adão e Eva, quando Eva comeu da fruta e deu para Adão, aí quando Deus se apresenta a eles, Adão, ele corre e se esconde. Eita glória! Aí Deus fala, Adão, por que você está se escondendo? Porque eu comi do fruto que não podia comer. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ele vai, olha, que terrível que é o homem, né? Adão quis colocar a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai para Eva fala assim, foi a serpente. Aí vai para a serpente fala, é o diabo. É um colocando a culpa no outro, né? A humanidade é assim. E aqui não é diferente. O povo estava lá no cativeiro de Babilônia, né? Por causa do pecado que eles estavam cometendo. Eles estavam cometendo. Não foram os antepassados somente que cometeu. Eles estavam pecando. Eles estavam.
né? E aí eles estavam lá murmurando e eles acham que Deus não ouve, né? Que Deus não vê. Deus ouve e vê tudo, Deus não dorme. E eles estavam falando, né? Os nossos antepassados comeram, nossos pais comeram uva verde, nossos dentes que estão embotaram, que embotaram, que enfraqueceram, que apodreceram. Tipo assim, é justo isso? É mais ou menos isso que o povo estava murmurando. Aí Deus vai e fala para Ezequiel e manda Ezequiel dizer para eles: por que vocês estão dizendo essas coisas? Nunca mais vocês vão dizer esse provérbio. Foi uma ordem que Deus deu aqui. Nunca mais eu quero ouvir isso. Nunca mais. Eu quero ouvir esse provérbio. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Deus deu uma ordem que ele não queria ouvir mais essas falsas... né? Não é nem murmurações, né? Essa murmúria, falsa lamentação, né? Que o povo estava se lamentando, se dando uma de coitadinha. É por isso que eles ficaram lá mais 70 anos no cativeiro. 70 anos. Tinha falsos profetas no meio deles falando que o cativeiro... Tinha 3 anos que eles estavam lá no cativeiro, aí tinha falsos profetas no meio deles dizendo que o cativeiro já estava acabando. Aí Deus vai e manda Jeremias escrever uma carta para esse povo e fala assim: ei, edificai casas e habitai nelas. Dê seus filhos a casamento, arrume marido para suas filhas e ore para que haja paz aí na cidade onde que vocês estão, porque na paz da cidade vós tereis paz, porque o cativeiro é de 70 anos. Por quê? Né? Por que o cativeiro de Deus durou 70 anos? Porque Deus olha e vê, Deus conhece a intenção do coração do homem e da mulher, e Deus viu que eles não estavam dispostos a se esquadrilhar, olhar para dentro deles e confessar que eles realmente tinham abandonado a lei, tinham abandonado, né, a genuína palavra de Deus, eles tinham abandonado ali os mandamentos, né, os mandamentos que Deus tinha ordenado a Moisés, para Moisés escrever, né? O sacerdote, a tribo de Levi que Deus mandou Moisés separar para ficar responsável pelo templo, eles abandonaram, né? Eles abandonaram tudo, abandonaram o templo, já não pregava mais, já não lia mais os rolos da lei para o povo. E aí o povo só se corrompeu, entendeu? O povo só se corrompeu. Só que aí se corrompe, eles são levados agora. Só Jeremias, Deus usou Jeremias 40 anos antes de Nabucodonosor vir levar esse povo. Deus usou Jeremias 40 anos. Deus chamou Jeremias era um menino ainda. E por 40 anos Jeremias pregou para que se arrependesse, porque senão ia vir o castigo de Deus sobre eles. E nada. Por isso Jeremias é chamado profeta chorão, porque Jeremias chorava, ele era desprezado. Chegou uma hora que Jeremias foi proibido de entrar em templo, de entrar no palácio do rei. Jeremias teve que passar a escrever cartas e mandar o moço entregar o que Deus mandava, porque eles não queriam olhar na cara de Jeremias e nem ouvir Jeremias falar mais. Entendeu? Porque eles achavam que Jeremias era o perturbador de Israel, né? Perturbador, aquele que perturba com as palavras. Aí Deus avisa, não ouve. Aí Deus permite, ordena Nabucodonosor de vir sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Israel e levar o povo a cativo. E aí o povo estava lá, mais nada. Ainda está lá se fazendo de vítima. Está lá no cativeiro, né? Pois levou 70 anos para se arrepender, para Deus ver sinceridade no coração deles. Aí só depois de 70 anos que Deus permitiu eles retornar. Ele sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, né? Mas aí eu quero continuar aqui agora, né? E hoje em dia é diferente, o povo de hoje não é, né? Mesma coisa. A ignorância continua do mesmo jeito, a ignorância. Aí agora eu vou lá pro capítulo 18 ainda, mas no seu versículo 20. Aí Deus vem dizendo assim para eles, Deus continua falando: nunca mais eu quero ouvir esse provérbio em Israel, vocês falarem aí, né, que os antepassados que erraram e vocês que estão arcando com as coisas acontecendo, eu não quero mais ouvir isso. Foi uma ordem de Deus para o povo. Aí Deus fala assim no versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai,
nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do juízo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, né? Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os mandamentos, estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui para nós, né? Que o ímpio que se converte, aquele que converte, se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia da parte de Deus, as transgressões dele são lançadas no mar do esquecimento. De todos os teus pecados que cometeu, de todos os... Mas se o ímpio converter de todos os teus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão lembradas, né? Não serão lembradas. Por quê? Porque uma vez que a pessoa converte, confessa, se arrepende e deixa, Deus lança tudo no mar do esquecimento. Mas vai e não peques mais, né? Tem gente que acha assim, Deus já lançou no mar do esquecimento, agora eu posso fazer de novo. Não, não pode fazer de novo. Não, uma coisa é você, né? Uma coisa é você fazer, Deus conhece a intenção dos nossos corações. Uma coisa é a gente fazer achando assim, eu posso fazer que Deus me perdoe. E outra coisa é você cometer involuntário. Muitas vezes a gente comete pecados involuntários, dependendo de situações que nos rondeiam. Mas a esperança, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos com sinceridade de coração, se arrependermos e deixarmos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, né? Aí continua dizendo aqui no versículo 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Entendeu, pessoal? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, não tem, né? E é o próprio Deus que está falando aqui através da palavra. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Não. Você sabe por que Deus não tem prazer, gente, na nossa morte? Ele nos ama. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos ama. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Deus sempre nos dá a oportunidade de nós arrependermos dos nossos erros. Deus nos dá oportunidades, né? Mas também nos dá livre-arbítrio de escolha. E muitas vezes, né, o homem e a mulher, por mais que Deus dá oportunidades, não querem. Homens e mulheres não querem a misericórdia, não querem a graça imerecida, não rejeita este grande amor que o Senhor tem por nós, não querem. E aí Deus não é por força nem por violência. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele trabalha e opera em cima do nosso querer. Se nós quisermos, se nós pedirmos ajuda, se nós confessarmos que precisamos, ele está pronto para nos ajudar, para nos estender a mão, para nos socorrer, se nós quisermos. Por que acontece muitas vezes? Às vezes a gente é convidado para ir numa casa, orar por alguém que está endemoniado, que está passando por situação. Às vezes quem convidou foi o pai, a mãe, foi um parente que convidou e a gente vai. Mas aquela pessoa mesmo, ela não quer. Às vezes a gente ora, às vezes o inimigo se manifesta, a gente ordena para o mal sair em nome de Jesus, o mal até sai ali,
naquele momento, mas depois ele retorna. Por que que o mal retorna? Porque aquela pessoa, a gente foi ali não porque aquela pessoa quis, e sim porque um parente, um ente querido que está desesperado e quer ver a libertação daquela pessoa. Agora, quando aquela pessoa entra dentro de uma igreja, quando ela vai caminhando com as próprias pernas e entra dentro de uma igreja e a gente ora por ela, o mal bate retirada. Por quê? Porque ela deu um passo de fé, ela caminhou com as próprias pernas. Né? Ela caminhou com as próprias pernas, ela se dirigiu para a casa do Senhor. Então, ela está confessando que ela precisa de ajuda. Deus está vendo a intenção do coração daquela pessoa, né? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, gente, não tem. Deus não tem prazer, mas sim que o ímpio se converta dos teus maus caminhos e viva vida e vida com abundância. O prazer de Deus é de ver nós desfrutando das bênçãos do Senhor. O prazer de Deus é de nos ver, né, desfrutando, né, e cumprindo com o propósito de Deus nas nossas vidas aqui na terra dos viventes, porque cada um de nós estamos aqui com um propósito. Nós não viemos para cá para ficar se lambuzando no pecado, não. Deus não nos permitiu viver para a gente se lambuzar no pecado, não. Gente... Comer bem você pode comer, se vestir bem você pode se vestir, se alegrar você pode se alegrar, sorria mesmo. Isso não é pecado, não. Fazer seu churrasco, faça seu churrasco, se alegre com a sua família. Salomão fala que olhou, procurou e viu que não tem nada melhor na vida do homem do que trabalhar e comer do fruto do seu suor. Salomão era um homem segundo o coração de Deus. Deus falou que ele podia pedir o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Aí ele errou bastante, e aí depois ele começou a refletir, e ele escreveu das suas reflexões em Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão fala sobre isso. Procurei debaixo do sol e não vi nada melhor para o homem do que trabalhar e comer do fruto do seu suor. Você pegar a sua família e sair para se divertir, sair para fazer um piquenique, sair para fazer um churrasco, sair para ir para passear num domingo e num horto, fazer um piquenique, fazer um churrasco, comer do fruto do seu suor, isso não é pecado, irmão. E sair para tomar um sorvete, para comer uma pizza, isso não é pecado, não. Você não pode glutonaria, mas, né, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é de ver nós assim, alegres, ver nós confraternizando com os irmãos em Cristo, com a família, né? Crente não tem que ser triste, não, gente. Crente não tem que ser cabisbaixo, não. Tem gente que confunde vida com Deus. Tem pessoas servos do Senhor que anda tão carrancudo, tão cara fechada, com semblante de tristeza na cara, com cara de coitadinho. E nós não somos coitadinhos, nós não somos. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. O nosso Pai, não tem ninguém mais rico do que o nosso Pai. Nosso Pai é o dono do mundo, gente. Ele que criou o céu, a terra e o mar. Nosso Pai é milionário, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que eu vou andar de cabisbaixo, de cara emburrado? Gente, andar em santidade não significa demonstrar semblante de tristeza para as pessoas aí fora na rua, não. O servo do Senhor tem que ser alegre, tem que ser espontâneo, tem que trazer a palavra de Deus com alegria. Com alegria. Não tem que... Tem crentes que você passa por ele, parece que ele está doente, ou que ele está sentindo dor, de tão carrancudo que é, semblante de tristeza, abatido, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, sim que o ímpio se converta dos teus maus caminhos e viva vida e vida com abundância, com alegria, com a família, com os irmãos em Cristo, em comunhão com a igreja, com os irmãos. Glória a Deus, aleluias. Continua aqui, versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória,
na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Aí pode parecer injusto, né? Parece que Deus é injusto aqui, né, na palavra. Ué, mas como assim? O ímpio se convertendo dos seus maus caminhos, Deus tem misericórdia dele, Deus perdoa, Deus lança no mar do esquecimento tudo que ele fez. Mas o justo, se o justo se desviar, ele vai morrer e não vai ser lembrado de nada do que ele fez quando ele era justo. Exatamente, irmãos, sabe por quê? Que a palavra de Deus diz aqui, mas desviando o justo da sua justiça, versículo 24 do capítulo 18, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações, conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Por que que Deus fala que não viverá? E não será lembrado tudo o que o justo fez quando ele era justo. Exatamente porque a pessoa que está na posição de justo, ela nasceu de novo. Ela decidiu por viver em Cristo Jesus. Então, quando ela desceu às águas, morreu o velho homem, morreu a velha mulher. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, a pessoa que está na posição de justo, ela é uma pessoa que ela conhece a verdade. Ela sabe o que é pecado, ela sabe o que não agrada a Deus, o que é abominação diante dos olhos de Deus. Ela conhece a verdade. Então, ela vive em retidão, em justiça, porque ela conhece a verdade. Aí a pessoa conhecendo a verdade, conhecendo o que é abominação diante dos olhos do Senhor, aí ela decide por não mais viver na verdade. Então ela está retrocedendo, ela está olhando para trás. E se ela decidiu não viver mais na verdade, porque Jesus Cristo ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a pessoa que decide não viver mais a verdade, né? A palavra de Deus diz assim, quem não é por mim é contra mim. Se a pessoa decide não viver mais Cristo, então ela é contra o Senhor, né? Então ela é contra o Senhor. Então ela está desprezando tudo que ela aprendeu da parte do Senhor. Ela está desprezando tudo que ela viveu na presença do Senhor. Então verdadeiramente ela está abrindo mão. Ela não é digna, realmente. Ela não é digna, né? Ela não é digna das misericórdias de Deus. Porque ela conhece Cristo, ela conhece a verdade. Ela já confessou, já se arrependeu, já deixou, ela já nasceu de novo, né? O ímpio ele erra porque ele não conhece a verdade. Mas o justo ele conhece. E ele conhecendo a verdade, ele conhecendo a perfeita vontade de Deus, conhecendo o que é a abominação diante dos olhos de Deus, ele decide por não querer mais. Deus nos dá livre-arbítrio, nos dá liberdade de escolha. Uma vez que você escolheu, você vai arcar com as consequências das suas escolhas. E se você escolheu não permanecer mais segundo a vontade do Pai, né? Então você está se lançando nas garras de Satanás. Você está se lançando nas garras de Satanás. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, quem está de pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Porque o adversário das nossas almas, quando nós nos convertemos, o mal que está na nossa vida sai e vai para um deserto. Mas quando nós nos desviamos da presença do Senhor, quando a gente se converte, vira e mexe, o inimigo vem e sonda. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas os principados e potestades estão ao nosso derredor. Eles não podem ler o nosso pensamento, mas eles ficam atentos à brecha que eles ficam esperando para achar na nossa vida. É de acordo com aquilo que nós falamos, com o que sai da nossa boca e de acordo com as nossas atitudes. Os principados e potestades das trevas nos vigiam 24 horas. Né? Nos vigia 24 horas. E ele fica procurando brechas.
E ele vem e olha. Ele vem e olha. O inimigo de nossas almas, aquele que saiu das nossas vidas quando nós nos convertemos, ele vem e nos vigia. Ele vem e nos vê. E quando chega um momento que ele vem e vê, e a Bíblia que diz, e ele acha a casa limpa e adornada, limpa da presença do Espírito Santo, vazia da presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós vamos nos afastando e nem percebemos. Nós vamos nos distanciando do Espírito Santo e nem percebemos, né? Estamos dentro da casa do Senhor, muitas vezes falamos em nome do Senhor, mas estamos vazios. Estamos bem vestidos por fora, vestidos a caráter como homens e mulheres de Deus, né? Adornados, mas vazios da presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que o inimigo, ele vem, aquele que saiu da minha e da sua vida, quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas, aquele mal que agia na nossa vida, ele vem, nos vigia, vai. Enquanto ele está vendo que nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, ele bate retirado. Mas quando ele vem e vê que a casa, nosso corpo, templo, quando ele vem e vê que a casa está limpa, vazia, adornada. O que é adornada? Adornada é enfeitada, arrumada. Muitas vezes vai estar arrumada por fora, mas vazia da presença do Espírito Santo por dentro. Aí a Bíblia diz que ele vai e traz mais 7 junto com ele. Aí agora já não é mais o mal que age na vida daquele que se afasta do Senhor. Agora é uma legião. Pelo menos 8, porque é aquele que saiu e ele traz mais 7 junto com ele, né? Por isso que a pessoa que se afasta da presença do Senhor, é muito difícil dela conseguir se reerguer. É muito difícil. Porque agora é pelo menos 8 demônios, 8 mal agindo sobre a vida dela, né? Então, por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, porque muitas vezes nós apontamos os erros do nosso irmão, nós ficamos olhando o cisco que está no olho do nosso próximo e não observamos a trava que está nos nossos olhos, né? Quando o irmão está fraco, a Bíblia diz que nós temos que suportar os fracos na fé. Ao invés de nós orarmos pelo irmão, ao invés de nós tomarmos o irmão pela mão e falar, não, meu irmão, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, você vai superar essa luta, essa fraqueza que você está passando. Não. A gente atira pedra, a gente julga. Às vezes o irmão está na beira do precipício, a gente vai lá, empurra e faz ele acabar de cair lá dentro, julgando, apontando. O irmãozinho passa pela gente na rua, a gente, não, eu não vou cumprimentar aquele irmão ali não, que ele está em pecado. Não, eu não posso falar mais com aquele irmão não, que ele já está em pecado. E às vezes aquele irmãozinho está precisando se sentir amado, precisando se sentir abraçado, né? Precisando se sentir abraçado. Teve uma amada irmã que se desviou da nossa igreja, a irmã era usadíssima por Deus, tremendo, profundo. Muito, a missionária usadíssima, Deus usava ela, o que Deus usava ela para falar, acontecia 2, 3 dias depois, era no profundo. A irmã caiu em tentação com um colega, um presbítero de nós, assembleianos, ela caiu em fornicação com um presbítero da Maranata que trabalhava no mesmo emprego que ela. Caiu, ela casada, mãe de 2 filhas, caiu com aquele cidadão lá no emprego dela. Aí a igreja toda virou a cara para essa irmã. Essa irmã começou a usar shortinho curto, começou a usar crack. A vida dela ficou lamentável. E um dia eu encontrei com essa irmã dentro do supermercado. A irmã estava transformada, os dentes dela estavam tão amarelos de usar o crack. Não era aquela irmã de dentro da igreja. Mas eu abracei aquela irmã e eu chorei tanto abraçado com ela. E ela chorou e ela falou assim comigo, você é a única da igreja que teve coragem de chegar perto de mim, porque os outros passam por mim e nem me cumprimentam. E hoje, passado mais de 10 anos depois, ela está de volta caminhando na presença do Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas são poucos os que conseguem se reerguer. São poucos.
Porque quando a pessoa que está na presença do Senhor, ela se desvia, o inimigo vem, traz mais 7. Então, o inimigo ele tem raiva de nós por nós termos servido ao Senhor. Ele tem raiva de nós porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. E quando nós nos desviamos, não pensa nós que ele quer nós como nós era antes de se converter, não. Ele, por ele ter raiva de nós, ele quer esfregar nossa cara na lama. As pessoas, quando se desviam da presença do Senhor, elas fazem coisas abomináveis que elas nunca tinham feito antes de se converter. Nunca. A pessoa, o inimigo, ele quer ver aquela pessoa mendigando, dormindo nas calçadas, se prostituindo, porque essa irmã que eu tô falando com vocês que se desviou, ela começou a ter relação sexual na rua, em pé, encostado no muro, com qualquer homem. Depois que ela se desviou, algo terrível, abominável de se ver. Era algo inacreditável. Aquela irmã que se vestia, que se trajava como aquela serva fiel, usadíssima por Deus, sabe? No profundo, irmão. Tudo que Deus usava aquela irmã e falava que ia acontecer, acontecia. Mas o inimigo venceu aquela irmã e ela caiu, né? Ela caiu, né? E aí, depois que aquela irmã se desviou, a gente via ela nessas situações lamentáveis. Mas eu glorifico a Deus que ela está caminhando, está engatinhando, se rastejando novamente. Mas eu fui visitar uma igreja esses tempos atrás e encontrei ela na igreja. E eu fiquei muito feliz de ver ela ali. Ela está se esforçando, né? Não está como era antes aquela, né? Os trajes dela ainda não estão aqueles trajes daquela mulher de Deus que ela era, mas ela está caminhando na presença do Senhor pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o que a Bíblia está querendo dizer aqui, né? Quando Deus fala, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, porventura viverá, né? Na verdade, Deus já está falando aqui do destino final já desse justo que se desviou. Ele pode até ficar vivendo por aí, mas quando chega a reta final dele, o momento dele partir, não vai ser considerado nada daquele tempo que ele viveu na presença do Senhor, vai ser considerado o momento que ele estiver. Tem uma outra passagem bíblica que no momento eu não estou me recordando onde que está escrito, que fala assim: pode um homem viver todos os teus dias na presença do Senhor, mas se quando o Senhor vier para esse homem, para essa mulher, ele foi encontrado em pecado, vai ser considerado o último estado que este homem e essa mulher estiver. É o último estado, irmãos. Por isso que nós devemos vigiar todos os dias. A palavra de Deus diz que a nossa lamparina tem que estar acesa, porque o noivo está vindo aí buscar a igreja. As nossas vestes têm que estar alvas como a neve, né? A salvação nós vamos conquistar ela dia após dia. Por isso que Jesus Cristo fala, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, já basta cada dia o teu mal, deixa que o amanhã cuide de si mesmo. É todo dia, irmãos. É todo dia que nós temos que estar nos santificando, vigiando, sendo prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente. A serpente, ela não vê, né, gente? Não vê. Ela só escuta. Ela vê só vulto. Mas, no entanto, ela escuta barulho de longe, ela já arma o bote e fica assim em pezinho, ó. Ela é prudente. Ela já fica na expectativa de longe. E engraçado, a serpente, ela foi o único animal amaldiçoado por Deus. Lá no Éden, a serpente foi amaldiçoada por Deus. Mas Deus nos sugere a ser prudente como a serpente. Ser prudente é estar ligado. Ser prudente é estar atento. É estar vigilante, né? Jesus Cristo não fala assim, orai e vigiai. Ele fala assim, olhai, olha. Ele manda você olhar primeiro. Olhai, vigiai e orai. Ele fala, olhai. O que significa olhar? Observa. Prudência primeiro.
Observa primeiro. Olhai, vigiai e orai. Né? Nós temos que ser prudentes. Porque vai ser considerado o último estado que nós tivemos. Eis que virei como ladrão, ninguém sabe a que horas eu virei. Jesus pode vir a qualquer momento. E como é que nós vamos estar? Será que vamos ser pegos de surpresa cometendo pecados, iniquidades, adultério, prostituição, lascívia, falácia, disse não me disse, fofoca? Como que vamos estar? Será que vamos ser pegos de surpresa? Prudência, vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque talvez se você cair, você não vai ter tempo de se levantar até que o Senhor venha buscar a igreja. Você não vai conseguir se levantar até que o Senhor venha buscar a igreja. Então nós temos que estar em total vigilância todo dia, pedindo ajuda do Espírito Santo, porque Jesus Cristo falou que Ele nos estaria aqui para nos ajudar, para nos instruir. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Feche a porta do seu quarto e ora que o Deus do oculto te ouvirá. O Espírito Santo é o Deus do oculto. Né? Vamos pedir ajuda para Ele, porque os dias são maus. Tá difícil sim, tá difícil. Nós estamos sendo atacados de todos os lados. Tá difícil para se permanecer de pé. Mas a palavra de Deus diz que somente aqueles que suportar até o final que vai herdar o reino dos céus. Suportar o quê? Ficar de pé até o final. Suportar as tentações. Sujeitai-vos a Deus e resiste. Resiste o diabo, que ele fugirá de vós. Quando a palavra de Deus fala que aquele que suportar até o final é aquele que suportar resistindo o diabo. Resistindo às tentações, resistindo às bandejas, resistindo às afrontas, às investidas, às acusações, às calúnias, os levantes. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dê graça, nos dê sabedoria, porque tem hora que dá vontade de explodir mesmo. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, não tem? Tem. Nós somos carne. Né? Tem sim. Dá vontade, sim. Mas nós temos que ir na contramão da vontade do maligno. Nós temos que ir na contramão. E a contramão do maligno é vida com Deus. É vida de fidelidade, de obediência, se santificando, se arrependendo, confessando, deixando, não sendo hipócrita. Porque tem pessoas que acham assim, é só eu errar e pedir perdão e tudo bem. Não. Não é só errar e pedir perdão, não. A palavra de Deus diz que aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tem que deixar. Tem que deixar. Aquele que confessa, se arrepende e deixa. Não adianta pedir perdão a Deus e no dia seguinte estar na mesma marmota de novo, não. Né? Não. Tem que deixar. Porque se não deixar, Deus considera como iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Né? Glória a Deus. Versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Aí, Deus está dizendo aqui que o povo está dizendo que o caminho do Senhor não é direito. Aí Deus fala assim, ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho que não é direito. São os vossos caminhos que são torcidos. Eita glória, hein? Forte, hein? Não é os meus caminhos que não são direitos, são os vossos caminhos que são tortuosos. Né? São os vossos caminhos que são tortuosos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará a sua alma em vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando o ímpio se converte, ele abandona as transgressões, o pecado, a vida louca.
né? E aí ele passa a viver uma vida se esforçando, né? Porque nós não somos perfeitos não, gente. Justo e santo somente o nosso Senhor. Nós estamos aqui lutando para alcançar a estatura de varão e varoas perfeitas. Mas nós não somos perfeitos. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que nós precisamos da ajuda dele. Por isso que ele deixou o Consolador conosco, o Espírito Santo. Mas todo aquele que se esforça, o ímpio que se converte e passa a se esforçar na presença do Senhor, Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que se esforçam. Esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. A palavra de Deus que nos instrui a nos esforçar. Então Deus fala, esforça-te e tem de bom ânimo. Então o resumo desta palavra de Ezequiel capítulo 18, o Senhor resume Ezequiel capítulo 18, ele resume no versículo 26 e 27. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu. E não será lembrado, né? Não será lembrado de todas as suas transgressões. No versículo 22 fala assim, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. E desviando-se, meu Deus, perdão aqui. Desviando-se o justo da sua justiça, no versículo 24, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações do ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Olha que forte. Entendeu? Não se fará memória. E por que não se fará memória? Não se fará memória porque tomou uma decisão conhecendo a verdade. A pessoa que vive uma vida com Cristo e de repente decide que não quer mais, porque está acontecendo com muita gente, né? Está acontecendo com muita gente. A palavra que diz assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, é bíblica, tá, gente? Está na Bíblia. Isso não é ditado popular, não. Porque muitos que se converteram há muito tempo estão se desviando e os últimos estão se chegando ao Senhor. Então, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque tem muita gente que é convertida há 30, 40, 50 anos que está se desviando da presença do Senhor, que conhecem a verdade. A palavra de Deus diz que o Senhor não virá até que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Mas muitos já se dobraram o joelho, já confessaram e estão desviados. Por isso que a vinda do Senhor está cada dia mais perto de acontecer. E a palavra de Deus, hoje, ela é conhecida através das redes sociais em todos os países. Só quem não quer mesmo. Quem rejeita mesmo. Mas está aí para quem quiser, sendo pregada a palavra de Deus, a palavra do arrependimento. Né? Então, né, muitos vão perder a salvação. Porque, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por criança, eu ouço falar que Jesus vai voltar, até agora ele não voltou, e vão se desviar, e vão viver os prazeres da carne, né? Eu vou curtir, eu vou comer bem enquanto dá, eu vou banquetear com churrasco enquanto eu tô vivo. Depois, gente, Esaú fez o quê? A primogenitura era para quem? Para Esaú. Ele era gêmeo com Jacó, mas ele saiu na frente, então ele era o primogênito. E o primogênito tinha direito, né, a duas partes da herança. O primogênito tinha direito, na falta do pai, ele assumia os sacerdotes da casa. O primogênito, ele tinha os privilégios. E aí Jacó, de olho na primogenitura, um dia, né, Esaú chega da caça, Jacó tá lá fazendo aquele guisado gostoso, aquela sopa, né? Hein? Aquela canja bem gostosa, né? Aí Esaú chega com fome. Aí ele pede a Jacó um pouco daquele guisado. Jacó fala, então me vende a sua primogenitura. Aí Esaú fala o quê? Do que vai me servir primogenitura se eu morrer de fome? Do que vai me servir? Então me dá aí. Fica com a primogenitura, mas me dá um prato aí desse guisado. Aí ele tomou uma decisão inconsequente,
né? Só, né, que Deus assinou embaixo, né? Por isso que a palavra de Deus fala que nós não devemos nos apressar com os nossos lábios a pronunciar coisa alguma. Há um memorial escrito. Eita, meu Deus, é forte isso. Isaú achou que a concordância dele tinha ficado por isso mesmo, mas a palavra de Deus, gente, é forte que Deus está falando aqui agora, O que dois concordar na terra será concordado no céu. Quando ele concordou, ele e Jacó eram dois. Quando ele concordou de passar a primogenitura para Jacó, foi concordado no céu. Aí ele entregou a primogenitura a troco de um prato de lentilha, de um prato de guisado, né? E depois lá na frente ele quis reclamar, mas já tinha sido concordado lá no céu. Tem pessoas que falam assim, mas é um absurdo Deus ainda ter beneficiado Jacó depois do que Jacó fez. Mas não, foi Isaú que entregou. Isaú que entregou a primogenitura. E muitas vezes nós estamos entregando a primogenitura de hoje à salvação, gente. E nós estamos entregando a salvação porque a gente olha para um lado e para o outro e fala que Jesus vai voltar nada. Eu tô com tantos anos já, desde que eu me entendo por criança, que eu ouço falar que ele ia voltar, não voltou. Eu vou viver enquanto eu ainda tô novo, vou ficar... Depois que eu ficar velho, ninguém vai me querer mais. Depois que eu ficar velho, eu não vou ter saúde para curtir mais nada. Igreja que nada. Ficar nessa vida aí de tristeza, sem alegria, eu vou curtir a vida. É o que muitos estão fazendo, muitos homens, mulheres, jovens. Não, eu quero viver o hoje, eu quero curtir o hoje, eu vou ficar esperando, me santificando, esperando Jesus voltar, sabe-se lá quando ele vai voltar, né? E aí estão se desviando, só que a palavra de Deus diz que aquele que se desvia não vai ser levado em consideração, né? De toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. É forte isso, hein, gente? Aí você já pensou, você está aí 30, 40 anos na presença do Senhor, foi um servo fiel, esforçado na obra de Deus, ganhou vidas para o Senhor, e você decidiu, não vigiou, 1 minuto de bobeira, caiu. A Bíblia diz, que de tudo que você tiver feito, não se fará memória. Acabou. Então, quem está de pé, cuide para que não caia. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de aflição. Eu não sei vocês, mas eu nunca vivi tanta aflição como eu tenho vivido de uns 3 anos para cá. Eu nunca vivi tanta aflição. De 2018 para cá, vou te contar um negócio. Eu nunca, em toda a minha vida, eu tinha vivido tantas aflições, tanto choro, tanta lágrima, quando não é uma coisa, não é outra, quando não é vida financeira, é problema com o filho, quando não é vida, às vezes é casamento, quando não é o casamento, é saúde, não há nada de novo, a palavra de Deus diz que não há nada de novo. O inimigo, ele trabalha, como assim, é rotatório, né? É como se fosse assim, uma roda rolando. E muitas vezes nós deixamos a desejar porque nós estamos passando por uma prova, aí a gente vai lá, ora, jejua, Deus dá a vitória. E aí a gente vai comemorar aquela vitória e esquece de cobrir as outras áreas da nossa vida com oração. A gente esquece de cobrir as outras áreas com oração, a gente só foca naquela área ali. Aí passa, às vezes, uma semana depois que a gente alcançou a vitória naquela área que a gente estava passando luta, a gente já está chorando de novo, porque já tem outra área da nossa vida sendo bombardeada pelo maligno. Então nós temos que pedir ajuda ao Senhor todos os dias, né? Colocar nosso joelhinho no chão e falar, Pai, me ajuda, me socorre, me ajuda a vencer o mal demais esse dia, me toma pela mão direita, me instrui, me orienta, Senhor. Porque sem ti eu não sou nada, eu não posso nada. Se o Senhor não me orientar, eu vou tomar decisões erradas. Me orienta, me instrui para mim não errar, para mim não pecar contra ti, para me dar conta de cumprir com as responsabilidades que o Senhor me confiou. Essa tem que ser a nossa oração todo dia, gente. Porque senão a gente sucumbe. Se nós não nos fortalecermos, porque a oração, irmãos, ela move a mão de Deus e ela nos sustenta. Quando a gente ora, a gente se alimenta, a gente se sente forte.
né? Então nós temos que orar e pedir a ajuda do Senhor, porque senão a gente se abate. Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Eu tô falando de mim, gente. Porque tem dia que eu tô tão abatida, espiritualmente, meu corpo tá doendo tanto que parece que eu tomei uma surra de paulada. Parece que eu tomei uma surra de pau que eu não quero nem levantar da cama. Aí eu falo, Senhor, me ajuda, renova minhas forças, Senhor. Me ajuda a me colocar de pé. Amém, igreja? Mas é só isso aqui que eu queria deixar para nós nessa noite, essa janta abençoada, né? Que a palavra de Deus, ela é alimento para nossa alma e luz para os nossos caminhos. Eu queria deixar essa palavra aqui nessa noite para que nós venhamos meditar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque se cair não vai ser lembrado, não vai, gente. Ó, versículo 24, não se fará memória, né? Se de todo, versículo 24 do capítulo 18, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Tem que valer a pena, irmãos. Tem que valer a pena toda a nossa trajetória com Cristo. Nós não podemos nadar e morrer na praia, não, gente. Tem que valer a pena a nossa trajetória aqui com o Senhor. Nós temos que caminhar com Cristo e partir com Cristo para Nova Jerusalém. Entendeu? Já pensou que triste o Senhor vir buscar a igreja e nós ficarmos para trás para sofrermos o dano da grande tribulação? Por quê? Porque foi encontrado falha em nós, foi encontrada em nós transgressão, pecados, iniquidades. Porque às vezes a gente acha que a gente está perfeito diante do Senhor, mas a palavra de Deus diz que Ele conhece a intenção do coração do homem e da mulher. Ele só tem por filhos aqueles que obedecem, irmãos. Criação de Deus todos nós somos, mas filhos é só aqueles que obedecem, aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito e que permanecem também. Não adianta nascer de novo da água e do Espírito, porque tem um monte que se batiza, mas depois, misericórdia, finge que estão libertos. Ovelha dentro da igreja e lobo, fera dentro de casa, com a família, com os filhos, com o marido, ou marido com esposa e filhos. Dentro de casa é o próprio demônio, né? Então, isso de enganação na pessoa, né? Mas serei chamado de meus filhos aqueles que me obedecem. Somente aqueles que obedecem, aqueles que se esforçam, né? Só tem herança, irmãos, quem é filho. Servo e amigo não herda nada, não. Só herda de um pai, quem tem herança de um pai, somente quem é filho. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que não nos falte a graça, a paz e a presença do Espírito Santo conosco, em nome de Jesus.